Estamos recebendo aqui no programa Expressão Universitária o teatrólogo tupaense Renato Gonzalez. Renato, eu sou das poucas pessoas aqui de Tupã que tive o prazer, né, num desses momentos que a gente viveu aí na juventude, de ter conhecido pessoalmente Adhemar Guerra. Nossa. E ele era de Sorocaba e disse que conheceu o Tupã lá para a década de 50, ele já é falecido, mas ele representou muito para o teatro brasileiro, o teatro latino-americano. E eu gostaria que você dissesse, não sobre a pessoa de Adhemar Guerra, mas o que é esse projeto que Tupã todo ano ouve falar, o projeto Adhemar Guerra. Muita gente não sabe do que se trata, mas nós sabemos que é um projeto que foi criado há muitos anos pelo governo do estado e que tem proporcionado um momento único para o teatro interiorano, né? Bom, com certeza. Adhemar Guerra tinha um apelido que era o bandeirante do teatro. Ele percorria o interior, não só de São Paulo, levando o teatro para as comunidades mais, digamos assim, mais remotas que podia existir. E o governo do estado, na época, ele entendeu que precisava criar um projeto justamente para fazer isso, para fazer com que o teatro se desenvolvesse no interior de São Paulo, mas através do quê? Né? Através de contratação de profissionais, na verdade, e levar esses profissionais até o mais remoto grupo de teatro que existisse no estado de São Paulo. E por isso é chamado Adhemar Guerra, porque o Adhemar Guerra ele consiste justamente nisso. Ele é um projeto da Secretaria de Estado da Cultura, que contrata profissionais de teatro, não só de São Paulo. Muitas vezes as pessoas acham que só vem profissional de São Paulo, é que a maioria está lá, né? Só fazendo um gancho naquilo que a gente conversou lá atrás, se o cara quiser viver de teatro, tem que ir para onde? Para grande centro. Certo. Então todo mundo vai para São Paulo. Então a maioria desse pessoal está lá. Então a Secretaria de Estado da Cultura, através de um processo seletivo, um negócio muito transparente, muito bacana, que aliás não é mais chamado de projeto de fomento ao teatro, ele mudou de nome há 3 anos atrás e hoje ele chama-se Projeto de Qualificação em Artes. Então já começa a fazer com que o projeto Adhemar Guerra se transforme em quê? Curso profissionalizante. Isso é uma coisa interessante, muitíssimo interessante. Então é justamente isso. A secretaria, através de uma ONG, hoje é a Poieses que faz isso, ela contrata o orientador, né, e manda esse orientador, com as suas características artísticas, para os grupos do interior de São Paulo. E o Grupo Ágape já participa há muito tempo do projeto Adhemar Guerra. Talvez, né, talvez não, com certeza, está aí um dos grandes segredos do Grupo Ágape. Ele está sempre aberto aqui ao crescimento. Então todo ano a gente entra, recebe orientação. Esse ano tem um detalhe interessante do projeto, que não vem um orientador só. Esse ano serão 4 orientadores, 4 profissionais de teatro que vêm conversar com essa molecada, tá? Uma de 15 em 15 dias, e vem trazendo cada vez mais conhecimentos. É bom para a gente, né, que está na frente, que está como diretor e professor de teatro, para a gente ir também sendo provocado, e é bom para essa meninada também que começa a perceber que, opa, o caminho realmente... E também para mostrar que a coisa é séria. Teatro não serve simplesmente para o filhinho subir no palco e fazer com que a mãe fique contente. Não, é realmente para mudar o ser humano. Então esse que é o projeto Adhemar Guerra, Paulo. Esse ano já veio o Bruno Fráquia. O Bruno, por exemplo, veio de Santos, veio conversar com a gente, já conversou com a molecada 2 vezes, e para o mês seguinte a gente não tem ainda o nome da pessoa, tá? Mas vem realmente com a missão de qualificar, certo? O curador do festival é o Sérgio Ferrara, um grande ator e diretor da capital paulista, no teatro, né? Não na televisão. Porque muitas vezes as pessoas acham que para ser famoso tem que estar na televisão. Não necessariamente. O Sérgio Ferrara é um dos poucos diretores, por exemplo, que dirigiram Fernanda Montenegro. E só uma interrogação. O ator de teatro consegue ser ator de televisão. Mas eu já ouvi isso, eu não entendo muito, mas eu tô... Mas porque, pelo que a gente...
Mas nem sempre o ator de televisão consegue ser ator de teatro, né? Ó, um grande exemplo é daquela atriz que está fazendo um papel daquele seriado, né? Da noite lá, o Vai de Retro. Né? Tem uma atriz que contracena com o Tony Ramos, certo? Esqueci o nome dela agora, tá bom? Mas aquela moça, ela começou na televisão. E ela, inclusive, estava apresentando o vídeo show. E meados de 2016, ela saiu do vídeo show para fazer o quê? Estudar teatro. Né? E está estreando na televisão agora como atriz justamente nessa série, né? Vai de Retro, que contracena justamente com o Tony Ramos. Enfim, daí é isso que você fala. Se o cara quiser realmente ter a pegada de ator, tem que passar pelo teatro, tá bom? Tem como começar pela TV? Tem, mas necessariamente ele vai ter que passar pelo banco escolar e voltar a estudar teatro. Fernando Montenegro, Sérgio Cardoso, Sim. Paulo Altran, todos passaram pelo Todos começaram no teatro. Eles começaram do teatro, justamente. O próprio Tony Ramos, dia desse a gente assistindo uma entrevista dele na TV Cultura, né? Que aliás é um programa excepcional, que vai ao ar toda quarta-feira, salvo o maior juízo, e sempre leva uma personagem do mundo artístico lá. O Oswaldo Mendes já esteve lá, inclusive. Certo. Né? Que é um grande amigo nosso aí, né? Que é nosso, né? De casa. Sim. Irmão da professora Enedina, que é a madrinha da TV Universitária. Justamente, né? Então, e o Oswaldo Mendes, ele é eminentemente homem de teatro. Certo? Ele é eminentemente homem de teatro. E ele sempre fala isso, tá bom? Que se o cara quiser realmente se especializar na arte dramática, na arte de interpretar, tem que passar no teatro. Porque TV, Paulo, é difícil? Sim, é difícil. Só que se você errar, você vai lá, o cara corta, edita. No teatro não, meu teatro lá com 400, 500 pessoas, se você errar, vai ficar errado. Não tem como você voltar atrás e corrigir. Então o teatro te dá essa flexibilidade. Então necessariamente tem que realmente passar pelo teatro. Não tem... Existem alguns casos aí realmente de atores que não participam de teatro e tal. A formação da Cláudia Raia, por exemplo, é dança. Ela dança maravilhosamente bem, né? Que também está na arte dramática, não tá muito longe, né? Obviamente que ela fez escola de teatro também, mas a Cláudia Raia veio da dança, por exemplo. Mas enfim, né? Falando desse monte de gente aí, a questão da Ademar Guerra é justamente essa, né? Você está falando do Sérgio Ferrara. O Sérgio Ferrara, que é o diretor, sim. Ele é o curador do projeto. Então o cara tem um olho que é um negócio de maluco, certo? Inclusive o Sérgio Ferrara tem digamos assim, tem dado muita oportunidade para várias pessoas que se despontam no projeto Ademar Guerra, levando para São Paulo. Posso aqui citar, por exemplo, tá? Ricardo Mattioli, um amigo nosso de São José do Rio Preto, que fez um trabalho primoroso em teatro, está em São Paulo trabalhando, tá? Que assim, a paixão do cara, por exemplo, é iluminação cênica. O cara, ele é muito bom em iluminação cênica. Porém, ele entrou, né, na questão de direção teatral, está em São Paulo dirigindo hoje. É um dos casos que acontecem. O próprio Aldo Valentim, que era coordenador do projeto Ademar Guerra, Aldo Valentim, que é aqui de Garça, vizinho nosso, ele também fazia teatro, acabou sendo levado pelo projeto Ademar Guerra para São Paulo. Eu mesmo já recebi convite de ir para São Paulo trabalhar, tanto no projeto Ademar Guerra, como também algumas companhias de teatro, mas como eu não estava aposentado ainda, não dá para você se acertar, né, a escala da polícia com uma temporada, por exemplo, não dava. Então esse pessoal tem esse olho clínico, e é por isso que eles querem justamente transformar quanto mais qualificar, melhor. Tá? Também concordo com isso. Além de você ter o amor que nós temos aqui no interior de São Paulo, você tem que ter uma qualificação. E o Ademar Guerra é justamente isso. Começou o ano, nós estamos em 2017, 2015, começou uma outra vertente do projeto Ademar Guerra, que é o de dança, que é qualificação em dança. Né? Que inclusive tem um grupo tupaense recebendo orientação, assim como o grupo Ágape recebe orientação em teatro, existe o grupo Estilo Black, que é ligado à ONG O Monte, que também está recebendo uma orientadora de São Paulo, do André Black Rap. Tá? Então você começa a perceber que realmente esse é o caminho. Né? O teatro andou um pouquinho, meio que capenga antes do projeto Ademar Guerra, grupos no interior de São Paulo não conseguiam certa expressão e tal, e com o projeto ele começou. Individualizados, assim, isolados, né? Porque o que se dizia antigamente, coisa boa está em São Paulo, e a coisa não é bem assim, tá bom? Volto a citar novamente o Festival de Teatro. Quem ganhou, por exemplo, o Festival de Teatro foi um grupo de Assis, né? Um trabalho primoroso de dança-teatro. O do ano passado também foi um espetáculo
Sobre a Dona Irã Barbosa. Do ano passado foi um grupo de Avaré, né? O Popa Tapataio, que fez assim um trabalho justamente em cima da radionovela. Então, Né? em cima da rádio. Justamente sobre a radionovela, que é do Gilson Câmara, que foi secretário de Cultura de Avaré por 12 anos. Hoje está indo embora para São Paulo também. Por quê? Porque teve um convite, né, do pessoal ligado ao Ademar Guerra que leva. Então, isso é uma coisa bem interessante do projeto, certo? Que é qualificar esse pessoal e fazer com que o teatro aqui no interior de São Paulo continue vivendo, continue sobrevivendo, que é o que está acontecendo aí nos dias de hoje. Então, o Ademar Guerra é isso. O governo de São Paulo paga um profissional para orientar grupos do interior de São Paulo. Renato, como nós estamos dizendo sobre o projeto Ademar Guerra, mas dentro do projeto Ademar Guerra você também ministrou cursos de teatro em cidades da região. Com certeza. Já era um outro projeto, também de qualificação em artes, né? Só que distanciado do projeto Ademar Guerra, que era pelas oficinas regionais, que infelizmente o governo do estado fechou todas, tá bom? Tinha uma oficina regional Tarsila do Amaral, que tinha sede aqui em Marília, e contratava os profissionais, obviamente que passaram pela Ademar Guerra, também tinha todo um processo seletivo, e eu andei dando umas boas caminhadas aí. Dei aula em Quatá, Parapuã, Renópolis, Herculândia, Queiroz, Pompeia, Getulina, enfim, andei bastante aí, justamente tentando fazer a qualificação em artes também, né? Só que tinha uma diferença, né? O Ademar Guerra, nesse caso, ele é focado simplesmente em teatro e dança. O trabalho da oficina regional já era um pouquinho mais diversificado. Tinha contação de histórias, da qual tinha gente aqui em Tupã também, que era contratado pela Tarsila do Amaral. O pessoal do grafite, por exemplo, também era contratado. E, enfim, né? E eu tinha justamente essa função de fomentar o teatro em pequenas cidades. Por exemplo, a cidade de Queiroz tem o grupo Garalhufa, que surgiu justamente dessas aulas que eu dei na época pela oficina regional Tarsila do Amaral. Em Herculândia também surgiu um grupo, que era um grupo Inspirarte, também começou a caminhar, e também em Bastos surgiu um outro grupo. Tudo isso, né, é feito através desse tipo de projeto, que é isso que é interessante, é levar o teatro para onde não tem, certo? Então, formamos grupos em Herculândia, Queiroz e Bastos, por quê? Porque não tinha. Aí você vai para a imprensa local, você fala, vai ter aula de teatro. O que é isso? Aparece lá um monte de gente. E acaba realmente fomentando. Acaba realmente fazendo com que as pessoas tomem gosto, né? E dei aula em Arco-Íris. Arco-Íris foi uma coisa muito bacana, né? Que eu não dei aula só de teatro. Eu dei aula de teatro e também de audiovisual, né? De fazer curta-metragem e tal. Tanto é que em Queiroz também. Queiroz a gente conseguiu fazer 6 curtas-metragens, que durante o tempo o pessoal vai acompanhando o programa Mosaico. E em Queiroz, em Arco-Íris, fizemos 2 filmes. Então está aí o grande... o caminho é esse, Paulo, para a questão da cultura e arte, né? É o governante, seja ele prefeito, governador, seja lá quem for, é entender que tem que levar, certo? Manda lá o indivíduo X para a cidade Y para fazer teatro. Dei oficina, por exemplo, em Juliânia, da onde começou-se um trabalho de teatro lá, só que infelizmente o pessoal passou na faculdade e foi todo mundo embora. Mas você vê, Juliânia é distrito de Herculândia. Pequeno. Né? Bem pequenininho. E tinha lá 6 ou 7 pessoas que se interessavam por teatro. E a origem da sua família na região. Com certeza, chegaram por ali, né? Então, é aí que está o grande detalhe, tem que levar. O que a gente condena muito, Paulo, e com dor no coração eu falo isso, Tupã está indo pelo mesmo caminho, é achar que ficar fazendo eventos de grande porte vai colaborar com a cultura local. Não vai, tá? Eu sei que tem gente que não vai gostar muito do que eu falo, mas não adianta, por exemplo, você fazer um projeto como o Quinta com Arte, se você não tiver fomento, tá? Tanto é que o Quinta com Arte, por exemplo, vai aqui uma crítica, né? Desde quando começou, existe uma dificuldade muito grande em trazer atração. Atração. Aí que está o problema. Se você não tem escola de teatro, você não tem público para teatro. Se você não tem escola de música, você não vai ter público para música. Então, do que adianta você ficar trazendo shows, espetáculos, tal, aquilo ali na hora, tal, acabou. Certo? Esse que é o grande problema. A gente vê, por exemplo, aí a Orquestra Municipal de Tupã, Júlio de Castro, né? Passando por sérios problemas, a dificuldade em achar gente para poder tocar. É claro, não tem curso formativo, né? Então, essa que é a nossa grande crítica, Paulo. Não adianta nada o Grupo Ágape fazer festival de teatro se o Grupo Ágape não ensina teatro. No nosso caso, a gente ensina.
Nós temos um curso para as crianças, por exemplo, que toda quinta-feira a gente está lá dando aula para a criança. Mas é pouco, não adianta. A gente fica ali no nosso centro, que fica na Vila Independência, dando aula de teatro, mas e daí o restante da cidade? Né? Então realmente precisa fazer isso, parar com esse negócio de achar que trazer um ator importante na cidade, como aconteceu recentemente, deixou a gente até um tanto quanto desgostoso da vida e dá vontade de parar, na verdade. Vem um ator global, os caras pagam na cidade aí R$50 para assistir. Aliás, nem global o cara não é. Né? O cara trabalha no SBT lá, na Praça é Nossa. Os caras pagam lá um baita de um dinheiro para ouvir um monte de besterol, um monte de piada sem graça. E fica por isso mesmo. Fica aquele negócio de o riso pelo riso só na hora. Hoje eu duvido muito que alguém se lembre de alguma coisa que esse camarada falou. É importante esse cara vir? Com toda certeza é. Mas é importante ele vir para poder ajudar quem está começando aqui a fazer teatro. Hoje o público de teatro em Tupã, por exemplo, é pequeno. Por quê? Porque não tem escola. Não quero aqui fazer propaganda política para ninguém, até porque não sou político. Nós tínhamos, por exemplo, no governo do professor Valdemir, um projeto chamado Teatro para Todos. Os festivais de teatro viviam lotados. Por quê? Porque tinha quem fazia teatro. Quer dizer, nós tínhamos lá cerca de 400 a 450 pessoas fazendo teatro. Vamos colocar, Paulo, que 200 pessoas que fazem teatro com a gente compareçam no espetáculo. 200 pessoas dá muito mais do que a média de público do Festite esse ano. E que era o que acontecia, era sempre casa cheia. Tanto que a gente precisava sair pegando cadeira para tudo quanto é. E outra, você faz teatro. Daquelas 200 pessoas que fazem teatro com você, você tem a família. E se você fizer aqui uma continha de burro, como se diz aí, se você coloca 200 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 400 pessoas. Quer dizer, o cara que faz teatro vai no mínimo levar mais um. Mais uma pessoa vai levar. Então tem público para teatro. Aí o que acontece? No ano que o Valdemir sai do governo, eles acabam com esse projeto. Né? Acabam com o projeto, com a promessa de que fariam uma escola tal, e isso nunca aconteceu e pelo que eu vejo não vai acontecer, certo? Esse que é o grande problema de Tupã, tá? Aliás, não acabou só com o teatro para todos, acabou também com Todo Mundo Dança. Hoje a dança fica restrita a algumas academias na cidade, só que aquela pessoa, por exemplo, de um bairro que não tem condições de pagar uma academia, fica, digamos, tolhida de poder fazer. Então você, na sua opinião, existe uma política de eventos, de espetáculos, mas não uma política de formação? Isso que eu venho brigando, inclusive, com o atual prefeito. Brigando assim, brigando num bom sentido, tá? E vou continuar, tá bom? Só que isso, que é o grande detalhe, né, Paulo? Isso não dá visibilidade, tá? E político, geralmente, ele quer o quê? Ele quer visibilidade, ele quer aparecer, ele quer tirar foto, tá? Não resolve nada. Vai continuar com uma população pessimamente esclarecida, tá? A questão do público vai cada vez caindo mais, você entendeu? E não adianta. É a famosa... Eu nunca vi, por exemplo, Paulo, até vale como um desabafo, levar brinquedo infantil em evento cultural. Está lá um evento cultural com oficina de grafite, oficina de teatro, oficina de dança, não sei o quê, e leva uma piscina de bolinha. Que criança hoje vai querer fazer oficina de teatro, tá? Sem conhecer, porque realmente não conhece? Quem vai querer trocar a oficina de bolinha por uma oficina de teatro? É isso que eu falo que falta para o nosso governante, é pensar. Né? E não vai muito dinheiro não, viu, Paulo? Pelo contrário, vai muito menos, dá muito menos prejuízo para a prefeitura. Porque se você tem uma população que entende, que sabe cobrar, porque o cobrar também é uma arte, né? Se você parar para pensar, você tem que cobrar, mas você tem que cobrar com razão. E isso a gente faz no teatro. Você tem que ter um embasamento para cobrar. Eu vou cobrar tal, porque eu pago meu imposto, não tem remédio. Peraí, vamos lá, vamos analisar a coisa de uma outra forma. Quem trabalha no teatro sabe analisar a coisa por um outro ponto. Opa, peraí, vamos lá, quem que a gente precisa cobrar? Né? Que é o que acontece geralmente com a gente. As pessoas vão, por exemplo, cobrar a prefeitura porque não tem remédio na farmácia, mas tudo cai nas costas de quem? Nas costas do prefeito. Mas se esquece que existem alguns remédios que vêm do governo estadual. Então tem que cobrar quem? O prefeito? Não, tem que cobrar o governador, seja lá quem for. Então, você também tem que saber cobrar. E o teatro, a cultura, ela vai trazer justamente isso. Você tem que ir preparado, tem que saber o que você está falando, certo? E você lá levar uma oficina de grafite, por exemplo, tá? E colocar lá a molecada com uma piscina de bolinha, com pula-pula, com algodão, não vai resolver nada,
Tá? Não vai e não adianta. Renato, o Festival de Teatro, já este ano foi realizada a 16ª 16ª. edição. Como que ele surgiu e qual a razão? Porque 16 edições não é fácil. Não. Nós temos o Tupã Futebol Clube, que tem 80 anos, tem época que para, tem época Sim. que vai, que é uma instituição que está no coração do povo, queira ou não queira, de grande parte da população, mas você vê a dificuldade. Sim. Nós temos outros movimentos, você fala o próprio Teatro Espírita, que também ficou muito tempo adormecido, por se diz, e é uma instituição que tem mais de 70 anos em Tupã. E outras entidades. Sim, claro. E então manter 16 anos consecutivos aí de um festival não é fácil. Como que ele começou e como que ele vem mantendo toda essa longevidade? Na verdade é a 17ª edição. É que a 17ª. gente cometeu um erro e agora não tem como consertar. Tudo começou com uma conversa. Quem é um pouco mais antigo de Tupã vai lembrar, não sei nem se existe isso ainda. Mas na prefeitura, olhando de frente, lado direito, tinha um bebedouro d'água, onde durante muito tempo foi um banheiro, alguma coisa assim ali do lado da prefeitura. Certo. Né? O banheiro, acho que foi, o pessoal tampou o buraco lá, não sei o que, tinha um bebedouro d'água. Ali, casualmente encontrei Geraldo Rubens, na época professor do Cefam. Certo, professor. Né? E o Fábio Dias. Grandes incentivadores do Sim, teatro. aí a gente chegou ali e tal, conversando. Você que é o Fábio, então não conhecia o Fábio, também não conhecia direito o Geraldo, tal. Não sei o que, essa é do Grupo Ágape, não sei o que e tal. Pô, eu sou do Caleidoscópio, no caso o Geraldo, né? E o Fábio, eu trabalho lá no Souza Leão, não sei o que. Eu falei, pô, mas né, ali na conversa surgiu o quê? Vamos juntar tudo e mostrar para o povo que tem? Certo? E criamos então uma mostra, né? Vamos fazer uma mostra de teatro, tal. Isso foi em 2000, no ano de 2000. No ano do bullying do milênio. Então. Bullying não, como que era? Bug do milênio. Bug do milênio. É que bullying está na moda hoje. E estava ali próximo das comemorações do aniversário da cidade. Né? Falei, não, vamos lá, vamos sim, então, não sei o quê. Aí chegou o Sandro, que é do Grupo Ágape, né? O Sandro trabalhava com uma bicicletinha pro Cido, né? Do pessoal do Estadão. Sim, isso. E ali a gente começou a conversar, ficamos ali por quase 1 hora conversando, vamos fazer, não sei o quê, papapá. E dali a gente teve a ideia de procurar, na época, a diretora de cultura, né? Que era antes da professora Nedina. A falecida professora Joana Margarina. Joana Margarina Esquilino, justamente. Violina Esquilino. Aí a gente pegou e foi falar com a dona Joana. Mano, vamos lá, vamos fazer sim, não sei o quê, mas aonde? Poxa vida, e agora, aonde? Aí o Sandro, salvo o maior juízo, lembrou que no antigo CPP, que atrás da prefeitura, tinha um palco, o CPP, e estava abandonado. Aí dali a dona Joana pegou, já ligou o professor Silvio Santos. Olha, a gente quer fazer um encontro de grupos de teatro, não sei o que, tem como você dentro? Tem sim, mas tá tudo desligado, não tem energia, não, tem que limpar, não, mas o pessoal que se vira tal. E ficamos acho que uns 15 dias limpando o CPP para fazer essa amostra. E a notícia correu. Até então ia se apresentar o Grupo Ágape, com A Vida Continua, o grupo do Fábio, né, que chamava Amigos da Arte, e o pessoal do Caleidoscópio. Nessa brincadeira foram quase 10. A Vida Continua era dirigida pelo Marco... escrita pelo Marco Antônio. Escrito pelo Marco Antônio. Montada por um antigo grupo deles, né? Isso que era o Grupo Camaleão. Que era o Grupo Camaleão. E o Ágape resolveu remontá-lo. O Carlos Benítez fazia parte da primeira. O Benítez fazia parte, justamente. Benítez, o Parra, né? Marcelo Silas Lucas Correia fazia parte, né? Que é o da Pedras Lucas, ele era locutor da Rádio Clube. Então a gente estava com essa remontagem. E tivemos ali 10 apresentações. O pessoal da Igreja Adventista, enfim, foi um grande evento realmente e que nos surpreendeu, inclusive em questão de público, porque lotou, o CPP é pequenininho, lotou. Então o festival começou ali. E também no ano de 2000, depois que a gente conseguiu fazer essa mostra, o Geraldo falou o seguinte para mim: pega seu grupo e leva para Marília. Lá tem um festival que é tocado pelo Rames Pedro Boassali. E esse seu espetáculo precisa ir para Marília. Seu espetáculo está perfeito, está bom, não sei o que e tal.
E eu nem estava muito preocupado com o festival. Eu queria só fazer o trabalho que a gente fazia na juventude, lá na União. E acabamos indo para Marília e vencemos o Festival de Marília, fomos para Santos, representar toda a região da Alta Paulista aqui. Mas o festival começou ali. Com o conhecimento, a gente acabou ganhando esse festival em Marília, acabou indo para Santos, recebemos várias premiações. Lá o nosso pessoal teve contato com o Sérgio Mamberti, por exemplo, com o Clóvis Garcia, tá? Com a Berta Zemel. Foi lá que eu conheci inclusive o próprio Aldo Valentim. Enfim, muita gente boa de teatro, essa molecada teve contato lá em Santos. O Rames pegou e falou o seguinte: olha, vocês fizeram uma mostra em Tupã? Fizemos. E por que você não faz um festival então? Nem sabia como fazer festival. Né? Aí o Rames começou, porque o teatro em Marília estava muito decadente, o Rames a partir dali começou a dar uma força muito grande para a gente aqui em Tupã. E daí, dessa primeira mostra, em 2000, surgiu o primeiro festival de teatro, que foi em 2001. Né? 2001, 2002. Surgiu o primeiro festival de teatro. De lá para cá a gente não parou mais, Paulo. Tá bom? Vem festival em cima de festival, sempre com muita dificuldade. Algumas dessas 16 edições, 5 ou 6 edições, nós conseguimos algum apoio financeiro grande, que foram por emendas parlamentares, né? 2 do deputado Bruno Covas, e o restante foi pelo programa de incentivo do Estado, que era o PROAC. E então a gente realmente conseguiu assim manter estamos na 17ª edição, digamos assim, por conta disso, 16ª edição na verdade, né? E tudo surgiu numa conversa, certo? E essa criatividade de homenagear uma personalidade do teatro tupaense, por mais humilde que ela seja, mas que ela do teatro, da arte tupã. Esse ano, por exemplo, foi o Toninho Mágico, né? Toninho Mágico. Johnny Mágico. Isso. Que me emociona muito, porque eu vi ele na rua hoje. Sim. Era amigo do meu pai, consertava lambreta. E eu não conhecia ele, né? Pra você ter ideia. São personagens. E o Lázaro foi homenageado. Sim, Lázaro. Barra, o seu próprio meu pai. Enedina. Lourdes Barbosa, Sidney Santucci. Então foram bastante. Sidney Santucci foi meu aluno, já falecido, né? Sim, sim. O Sidney foi homenageado em vida ainda? Foi, homenageado em vida. O Festaete nunca homenageou ninguém que já tivesse ido embora. Certo. Tá? Isso foi numa conversa que a gente Bertazzoni, teve... né? Bertazzoni foi o primeiro. O primeiro festival foi o Luiz Bertazzoni. O segundo foi meu pai. Aí já não lembro mais. Mas veja bem, o Rames foi que trouxe essa estrutura de festival pra gente, ó, faz assim, faz assado, abre edital, tá, não sei o quê. Só que tem que ter um homenageado. Tá? Tupã tem gente que trabalhou no teatro. Tem. Então, vamos homenagear esse pessoal. Aí eu falei na época, na reunião, falei, olha, homenagear quem já se foi. Falei, é importante, mas vamos mudar esse negócio, vamos mudar essa escrita, vamos homenagear quem está vivo. Aí todo mundo, opa, verdade, né? E na época, quem foi o primeiro cara a ser homenageado? Luiz Bertazzoni, com toda certeza, com todo o mérito. Né? Em que pese eu não sou cria do Luiz Bertazzoni, mas tem que se respeitar, pô, o cara foi um dos grandes baluartes na cidade. Tá? Infelizmente, falecido por vários problemas de saúde ligados ao cigarro, por exemplo. Mas não vem ao caso. E o pessoal topou. E de lá para cá, desde o primeiro festival de teatro, a gente vem homenageando as pessoas em vida. E o bacana disso tudo, que às vezes as pessoas ficam tanto quanto envergonhadas de falar, aqui em Tupã, o primeiro evento que homenageou gente em vida foi o Festival de Teatro, por nós organizado. E que foi uma coisa legal, por quê? Porque começaram a copiar. Hoje, Festival de Literatura, né, homenageia as pessoas em vida. Doutora Alcione esse ano, Sim. Floraída. O Belas Artes, por exemplo, Belas Artes, tem 3 homenageadas, né, que é a Elisa, companheira nossa de Atleca. A sua tia Iracema. A tia Iracema, né? E a mulher do Inocente que era Dia, né? Ah, sim, a Dona Geni. Isso, então são as 3 homenageadas, todas elas em vida. E é gostoso, viu, Paulo, você homenagear a pessoa em vida, porque você vê a emoção da pessoa ali. No caso do Toninho Mágico, há mais de 20 anos que ninguém tocava no assunto de Toninho Mágico. Ninguém sabia, eu particularmente não sabia quem era o Toninho Mágico. Da emoção do cara ir lá e falar 83 anos de idade. O cara praticamente chorar, dizendo assim, eu jamais eu podia imaginar. Então é muito importante, isso dá muito incentivo pra gente. Né? Assim, muito... E para a família, o que acontece, Lázaro, por exemplo, foi uma coisa muito,
mas muito bacana ter homenagem a todos eles, tem a sua importância no teatro, tá? Mas assim, é gostoso porque você vê a alegria, você vê o reconhecimento. E você pode observar que são pessoas simples da comunidade. Com certeza. Assim, sem pompa, mas são pessoas que têm o seu trabalho que produziu efeitos, né? Porque se existe isso é porque eles existiram antes, né? Digamos assim, o cara mais famoso que a gente homenageou em Tupã foi o Oswaldinho Mendes. Que o cara é uma figuraça, ele merece tudo quanto é tipo, porque... É um dos patronos do festival, né? Sim, ele é um cara que Eu me lembro que em 79, quando essa meninada nem tinha nascido, eu conheci o Oswaldo Mendes. Ele era editor do Folhetim, que era um caderno da Folha de São Paulo. E Oswaldo Mendes, naquele tempo ele era mais jovem, né? Mais impetuoso. Claro. Mas sempre foi uma pessoa espetacular, a irmã dele, o sobrinho. Sim, as conversas são muito produtivas quando a gente... não estou aqui fazendo propaganda, mas o Madrugão se transformou hoje no ponto de encontro cultural nosso, né? Seja festival... o Túlio se foi, sim, mas deixou... E é um legado dele, porque ele vivia pedindo para fazer apresentações no Madrugão e tal, e acabou se caracterizando por isso. Então, quando o Oswaldo Mendes vem, ele liga para o Paulo, liga para mim, liga para o Eduardo, liga para o Duran, a gente acaba se encontrando. E tem uns que não são membros do grupo, como eu, o Eduardo Dantas, mas que acabamos se incorporando. Não, mas acabou fazendo parte, né? Festival tá lá, então não tem essa não. Tem aqueles atores que participaram de peça e nunca subiram no palco. Que é o colo do Paulo José, né? Ajudou a gente no espetáculo Leon. Enfim, é muito gostoso isso, é muito bacana você... E a do Toninho, eu posso falar para você, Paulo, que foi uma das mais emocionantes. Ah, sim. Porque, não que as outras não foram, todas elas tiveram sua importância, mas do Toninho, um cara estava esquecido há 25 anos. Né? Um cara está lá num extremo da cidade, não se falava mais em Toninho Mágico, e foi ideia, inclusive, do Wagner Lux, há de se ressaltar isso. Quem deu a ideia de homenagear o Toninho foi o Wagner Lux, porque esse ano o festival ele deu uma subdividida, né? O Festival de Tupã agora ele é teatro adulto, infantil e também circo. E nós precisávamos, a gente precisava... Aí o Wagner chegou, o Tione Mágico. Eu falei, mas quem que é esse cara? Né? Não sei o quê. Eu me lembro que eu era molecote e saía no rádio, assim, já o meu programa de Geraldão, com o padre Geraldão, né? Trabalhavam juntos. Se fosse vivo, poderia ser homenageado. Com certeza. Teve uma importância também na vida artística de Tupã. E o compadre Geraldão anunciava, hoje show no bairro tal, naquele tempo a zona rural tinha muitos habitantes, né? Com Tione Mágico, né? Aí eu fui descobrir que o Tione Mágico era o Toninho que consertava a Vespa do meu pai, que era amigo de casa. Eu não sabia também que ele era artista. A Vespa do Gerson Convento, 74 anos de idade, fazendo teatro com a gente. Né? Então, assim, foi muito emocionante mesmo. E o Gerson está rejuvenescido fazendo teatro. Né? O Gerson, pelo amor de Deus, se eu conseguir chegar na idade dele fazendo o que ele está fazendo, rapaz do céu, brincadeira. O cara é assim, o cara tem uma energia fantástica. O teatro rejuvenesce a pessoa. Né? Sim, além de... não é questão de rejuvenescer, né? Eu acho que como te abre horizonte, você começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Te ajuda bastante, com toda certeza. Eu posso afirmar para você, por exemplo, que o teatro me ajudou muito na polícia. Quantas ocorrências que a gente não vai aí e você tem que ali interpretar alguma coisa para acabar tal, e me ajudou bastante. Né? Então, compreender o momento. Ali. Em compreender, justamente, é a tal de tolerância tal. E outra coisa muito bacana também da questão do festival, do grupo de teatro, é trabalhar em equipe. Você não consegue fazer um espetáculo de teatro sozinho. Então todo mundo tem sua importância, desde aquele cara que está lá na bilheteria, né, vendendo o convitezinho ali, até a camareira, por exemplo, todos têm essa importância fundamental. E isso é importante trazer para essa molecada. Você organizar um festival, como a gente foi desse ano, 16 espetáculos, 12 cidades envolvidas, 2 exposições, 3 oficinas, tem que ser trabalho em equipe. Sozinho ninguém consegue. Você me falou muito, você está falando de trabalho de equipe, você falou muito a respeito de espiritismo, né? Que é uma doutrina religiosa e tal. Mas parece-me que existe um certo ecumenismo, quer dizer, uma mistura de várias tendências religiosas, né, do próprio teatro. As pessoas se entendem, fazem as mesmas peças juntos. Como você poderia falar algo a respeito disso? Mas é justamente da questão da formação. Certo. O cara vai fazer teatro, ele não vai para analisar religião ou alguma coisa, ele vai para analisar, ele vai para trabalhar ser humano.
Isso é uma coisa bacana, porque eu tenho, por exemplo, no Grupo Ágape, todo mundo sabe que a gente se reúne dentro de um centro espírita, que é a União Espírita Jesus Gonçalves, né? Eu tenho evangélico ali. Em que outra situação, um cidadão evangélico, ele frequentaria, por exemplo, um centro espírita? Não é nem a questão de ter preconceito, porque realmente o cara é evangélico, é na igreja evangélica, tá? E o cara vai numa instituição espírita fazer o quê? Fazer teatro. E nem por isso ele deixa de ser evangélico. Justa, pelo contrário. Pelo católicos também? Sim, a maioria são católicos, na verdade, né? De espírita ali nós vamos ter acho que 3 ou 4 só. O restante de todo mundo ali é evangélico, temos pessoas que não seguem religião nenhuma e tem católico também. E porque o teatro ensina justamente isso, né? Eu vou lá para fazer teatro, não vou lá para discutir religião. É óbvio que tem algumas situações que você acaba discutindo religião. Por quê? Porque você precisa, de repente, de um personagem. Faz parte da condição. Faz parte. Não tem como fugir disso. Mas não é para ficar levantando bandeira, né? É claro que existe o teatro eminentemente espírita que vai levar a mensagem espírita. Hoje que está muito em alta, por exemplo, o teatro evangélico. Eu assisti um espetáculo de teatro de Campinas. Aliás, em Jundiaí, o grupo é de Campinas, né? Não vou me lembrar o nome do grupo agora. É um trabalho assim de dança-teatro fantástico, tá bom? E que se eu não soubesse que aquele pessoal era evangélico, eu não falaria, porque realmente é um negócio que fala de Deus, do mundo, da natureza, e você mas não fala. Fazendo proselitismo. Justamente, né? Esse que é o caminho, né? Você também, nós estamos falando de homenagem a pessoas locais, mas o Festival Teatro Tupã tem sido, assim, engrandecido, pelo que eu pude observar, com a presença. O Oswaldo Mendes já é cidadão tupanense, mas outras personalidades de teatro até nível internacional têm vindo a Tupã julgar as peças. O caso do Tinho Urbinati, que é um ator de reconhecimento internacional, e outras personalidades que têm enriquecido o festival, né? Isso é uma característica do Festival de Tupã assim, digamos, um dado que as pessoas não levam em consideração. Nós tivemos em Tupã, por exemplo, esse ano, Toninho do Vale. Quem é Toninho do Vale? É o melhor preparador de ator que existe no Brasil atualmente. É o Toninho do Vale. E detalhe, Toninho do Vale veio para Tupã porque a gente tem uma grande amizade com o Toninho do Vale e veio para cá de graça. Toninho do Vale não vai em qualquer festival de teatro de graça. Tá? Isso as pessoas precisam entender. E é porque a ranheta mal-humorada até o ator. Acabou. Terrível. Mas todo mundo respeita. Sim. Além disso, a gente está tentando fazer com que o Toninho venha dar o curso dele de preparação de ator aqui em Tupã. Né? Então você veja bem, é o reconhecimento do festival. É um festival sério, honesto. Você não vê falcatrua nenhuma no festival. Não. O que acontece por aí é muito, né? Tem sempre seus escolhidos. E lembrando que o Toninho do Vale ele é curador de alguns festivais imensos, como por exemplo o Teatro Internacional de Curitiba. Toninho do Vale faz 42 anos, aliás, que ele é curador do Festival de Curitiba. Quer dizer, o cara é muito bem pago pela comissão organizadora, só que vem para Tupã de graça, né? Veio para trazer a bandeira da resistência, porque o Toninho está percebendo, nós também estamos percebendo, que o teatro passa por uma dificuldade grande, né? Mas não uma dificuldade de gente, é uma dificuldade do poder público entender qual é a verdadeira função e importância do teatro, né? Toninho do Vale veio aqui, lembrando que hoje, para aquelas pessoas que assistem a TV Globo, Malhação, tá? Não é muito do meu gosto, mas tem lá a sua importância. A Lina Agifo, por exemplo, que foi orientadora nossa do projeto Ademar Guerra, foi jurada do nosso festival por algum tempo, hoje ela está na Rede Globo, hoje ela é uma japonesa, ela é mãe de uma menininha japonesinha também, que tem lá um certo conflito, esse tipo de coisa. Então você vê que o Festival Tupã realmente ele é reconhecido. Ele é reconhecido. Falta o quê? Falta o poder público entender qual é a função. E entender como fazer do Festival de Teatro um grande atrativo. O Festival de Tupã já era para ser internacional, Paulo, há muito tempo. Mas a visão pequenininha, né, do administrador, digamos assim, faz com que o festival continue dessa forma. Isso não falando do Tim, que é personagem também marcante. Né? O Tim, o Tim só tem um defeito, tá? Ele tem 2 defeitos. O Tim é corintiano e amigo do Lula. Mas tudo bem. O Tim, por exemplo, foi fazer teatro na República Dominicana, vai direto para Cuba fazer estágio. O Tim, assim, é um cara que teve uma importância fundamental no teatro, por exemplo, que é o teatro operário.
Tem um livro. ABC, né? Sim, dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, numa época que a opressão era imensa. Então o Tinha é um cara fantástico. O Tinha é um cara fantástico. Ele eu deu uma gosto entrevista muito. para o Eduardo Dantas aqui. Sim. Tanto ele como o Oswaldo Mendes, a entrevista foi longa. Foi. Esses caras de teatro falam muito. Não, foi longa e foi um debate. Sim. Profundo. Sim. O Rames, por exemplo, tinha uma cabeça muito bacana para esse tipo de coisa. Infelizmente o Rames faleceu em detrimento do projeto Ademar Guerra. O Rames foi se preparar, foi fazer o concurso do projeto Ademar Guerra em São Paulo, acabou sendo atropelado, transferiu para Marília que ele faleceu. Mas um cara que tinha uma cabeça muito boa. Tivemos em Tupã, por exemplo, como jurado do festival, o Fausto Fuser. Lembro do Fausto Fuser. Esse cara, na época, ele era um dos críticos mais comentados, mais concursados. Sair na coluna do Fausto Fuser, nossa, era alguma coisa fora do comum, brifioca, tá? Então, nós tivemos, assim, muita gente bacana. Você levou o Fausto Fuser para Arco-Íris? Sim. Quando dava tempo, a gente conseguia levar para VAR, para Arco-Íris. Era uma coisa muito bacana. Levando esse pessoal para conviver. Para conhecer. Pessoal, justamente. Incentivar também a juventude. Sim, claro. Então a gente teve muita gente bacana aqui, muita gente boa que veio para os festivais e isso é importante, né? Tem uma palavra de um Tinho Urbinati, tem uma palavra de um Oswaldo Mendes, de um Fausto Fuser, de um Toninho do Vale, tá? E outra característica do festival, né? Nós tínhamos o Toninho do Vale, um bam, digamos assim, tínhamos assim um iniciante perto de quem estava lá, né, que é o Lucas Godoy, que faz parte do Grupo Ágape, e tinha também o Nelson de Abreu, um professor do Instituto Federal de São Paulo, que percorreu o Brasil inteiro, e todo o curso do Instituto Federal, todo o campus do Instituto Federal de Educação, que o professor Nelson passou, ele fazia o quê? Ele cria um curso de extensão de teatro. E ele é especialista em literatura espanhola. Garcia Lorca. Justamente. Nossa, você quer falar de Garcia Lorca, você vai conversar com ele. Né? Ele é além disso, ele é um apaixonado. Então, veja bem o gabarito de quem estava julgando, né, esse pessoal que estava aqui. E o julgamento, o bate-papo com o Toninho, com o Lucas, com o Nelson, com o Tim, com o Oswaldo, com o Fausto, com o Bri, isso é importantíssimo, Paulo, para o grupo de teatro. Tá? Trazendo para esse ano o festival, por exemplo, o espetáculo Os Outros Reservas. Nosso amigo ele é do Corpo de Bombeiro de Presidente Prudente, o Robert, ele apresentou no sábado e o corpo de jurado malhou o cacete nele. Tá errado e não sei o que, e papapá. Assim, tudo numa educação que... Isso é certo. Tranquilo. E eles iam se apresentar 2 vezes. Se apresentaram no sábado e voltariam na sexta-feira. Chegaram em Tupã, tremendo. Os caras, rapaz, nós tomamos tanta paulada no sábado passado, no bate-papo com o Toninho, com o Lucas e com o Nelson, eu quero ver como é que vai ser hoje. E o Robert estava doente, estava adoentado. Quando foi a surpresa que o Toninho do Vale se emocionou com o espetáculo, por quê? Porque aquilo que o Toninho do Vale falou, olha, tá errado aqui. Aquilo que o Lucas Godoy apontou, olha, tá errado aqui. Aquilo que o Nelson disse, eles corrigiram em menos de uma semana, Paulo. Então daí o espetáculo do cara foi lá para cima. Tanto é que foi o segundo colocado na categoria infantil. Então é isso que é uma coisa legal. Você vê que essa troca, esse bate-papo com o corpo de jurados faz o artista crescer. E foi o caso desse ano, por exemplo, do pessoal de Presidente Prudente, aí dos outros reservas. Renato, se a gente for conversar aqui, nós vamos ficar até 6 horas da tarde hoje, mas nós gostaríamos, para encerrar, que você deixasse uma mensagem. Você que é da casa, tem o seu programa produzido por você, pelo seu filho, pelo grupo. Uhum. Você produz um outro programa que é exibido aqui na TV, que é o Momento Espírita. Sim. E nós gostaríamos de deixar a nossa câmera aqui para que você deixasse uma mensagem toda especial ao nosso telespectador. Em primeiro lugar, agradecer, né, Paulo? Agradecer porque a gente tem é muito pouco o contato que a gente tem para poder conversar sobre esse tipo de coisa, tá? O que é importante e que falta hoje na sociedade tupaense. Realmente sentar e falar sobre cultura, debater sobre cultura, tá? Não debater sobre política de cultura, não, tá? Tem que discutir sobre projetos de cultura, é outra coisa, tá? E realmente agradecer a TV Universitária que tem essa característica muito forte de trazer as pessoas aqui, né, e falar sobre isso. E pedir para a população, incentivem seus filhos a fazer teatro.
vai pelo menos conhecer o Grupo Ágape ou outro grupo de teatro aí que esteja com algum curso aberto, salvo o maior juízo não tem, só tem o Grupo Ágape, por exemplo. Quando tiver um festival de teatro, vai, leva seu filho, compareça, prestigie, porque com certeza seu filho será uma pessoa muito melhor depois de conhecer o teatro. Tá? Lá a gente não está para fazer o Renato famoso, o A famoso, o B, não, a gente está lá realmente para tentar mudar o ser humano. E o teatro tem a convicção 100% de que realmente muda. Nós temos aí muitos profissionais que estão pelo Brasil afora, que passaram pelas nossas mãos e nos orgulham muito. Tá? Não seguem teatro hoje, tudo bem, não seguem. Só que eles sempre, geralmente falam, olha, o que foi muito importante para mim, por exemplo, foi fazer teatro. Eu aprendi a falar, aprendi a me expressar, aprendi a ver o ser humano, a ver o mundo de uma outra forma. Então incentive, tá? Nós estamos à disposição de todos lá na rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. É pertinho ali do pontilhão que vai para o Instituto Paula Souza, pertinho do pontilhão da Rua Guatemala, com a antiga Rua Dracena, né? Hoje, Raul de Melo Senra, salvo o maior juízo. Esquina com a Rua da UPA, então não tem como errar, tá? Então vai lá, vai conhecer o Grupo Ágape de Teatro. Ah, lembrando, hein, no dia 2 de julho, em Araçatuba, o Grupo Ágape vai apresentar uma cena curta num grande festival nacional de cenas curtas. Quer dizer, Grupo Ágape, levando ainda o nome de Tupã com todas as dificuldades, tá? Para um grande encontro de cenas curtas, de no máximo 15 minutos, onde o Grupo Ágape vai estar levando aí essa nova geração de atores e atrizes para se apresentar lá em Araçatuba. E, precisando da gente, estejam aí à disposição. Lembrando, hein? Rua Antônio José Lemos, número 45, Vila Independência, às terças, às 19, às quintas, às 19 e aos sábados, a partir das 14 horas, Grupo Ágape de Teatro. Recebemos aqui na TV Universitária, Canal 7, a presença do teatrólogo e diretor do Grupo Ágape de Teatro de Tupã, Renato Gonzalez. E continue com a nossa programação assistindo a TV Universitária, Canal 7.